Hoje vamos colher os tubérculos de uma planta notável que é a alcachofra de Jerusalém. E é um nome muito confuso porque causa confusão, porque é chamada de alcachofra. Com a alcachofra globo, que curiosamente tem uma planta bem ali de alcachofra globo, que na verdade não é relacionada de forma alguma. A alcachofra globo é membro da família dos cardos, Cinara, e a alcachofra de Jerusalém é girassol. Na verdade, ela é chamada de sunchoke, inclusive na América do Norte, de onde ela vem, e os chokes, ou tubérculos, as partes que comemos, são famosos por não serem exatamente muito fáceis de digerir. Na verdade, em inglês, existe um nome um pouco engraçado para essa planta, que é Jerusalém Fartichoke. E por quê? Jerusalém? Bem, isso vem do italiano. Havia colonos na América do Norte, alguns italianos chamavam de girassol, como em seguir o sol, que acabou sendo traduzido para Jerusalém. E por isso tudo fica um pouco confuso em relação ao nome, mas em essência é uma planta que cresce muito alta no verão e você colhe os tubérculos no inverno. É uma planta muito fácil de cultivar, tão fácil que alguns jardineiros a evitam porque ela pode dominar o jardim. Ela cresce facilmente toda a primavera. Quando você colhe os tubérculos e deixa alguns no solo, eles crescem novamente, ficando desse jeito. Assim você tem várias opções. Puxei esses dois agora, estavam perto da superfície, já congelaram várias vezes neste inverno. É uma planta muito resistente à geada, diferente da alcachofra, que aliás a planta parece até meio morta agora. Mas esses ficaram aqui o inverno todo e tivemos geadas de até menos 9 graus Celsius, 16 Fahrenheit. Elas ficaram bem, e aí quando você for plantar, quando eu estou plantando, eu procuro algo um pouco menos nodoso do que isso. Os tubérculos podem ficar bastante nodosos e, embora sejam totalmente seguros para comer, podem ser difíceis de limpar. Ao colher em 1 minuto, você verá que há várias formas e tamanhos. Eu escolheria um pouco maior que esse. Mas dá para ver que esse aí é bonito e esférico. E para plantá-los, você só sem cavar. Eu vou ter que cavar um pouco em 1 minuto só para tirá-los, mas sem cavar. A gente não prepara o solo de nenhuma forma, só coloca um pouco de cobertura de composto por cima e depois coloca o tubérculo, qualquer um que você escolher, e é isso. Basicamente, eu vou tirar esse aqui porque, na verdade, eu não quero ele aí nesse caso. E a gente pode ou não realmente deixar. Posso deixar esses aqui para ver o que cresce e depois escolher as melhores plantas, mas prefiro plantar tubérculos bonitos em outro lugar. Vamos continuar removendo qualquer rebroto aqui. Eles não duram para sempre e você pode se livrar deles como eu já fiz. E quando elas crescem durante o final da primavera, verão e outono, as folhas são sensíveis à geada, mas os tubérculos resistem à geada. Então elas estão crescendo realmente muito rápido. E essas aqui eram muito mais altas do que eu, tinham mais de 3 metros, 3,5 metros de altura. O problema com isso é que elas correm o risco de tombar. E na verdade algumas dessas tombaram, por isso que aquilo agora está solto. Porque nós cortamos, na verdade, depois que o vento já tinha passado e derrubado, então perdemos um pouco de crescimento ali. Elas têm pequenas flores amarelas lindas, que são as flores do girassol. Então vamos dar uma olhada e ver o que tem aqui. Com o método sem cavar, você vê, mesmo naquela parte que caiu, tem bastante tubérculos e eles precisam ser separados um pouco, muitas vezes, para consegui-los. Tem um tubérculo enorme na planta, vou deixar um pouco disso para depois, não quero te prender aqui muito tempo. O que eu quero fazer é tirar a maior parte e te mostrar o que tem aqui. Para você ter uma ideia, eu poderia usar uma pá ou um garfo. Olha que incrível. Alguns desses estão um pouco podres, onde se juntam ao caule. Olha só essa quantidade muito legal. E essa, por exemplo, seria ótima para replantar. Talvez nem tanto essa aqui. E tem muita comida nisso aí. Você pode ver como eles simplesmente se soltam. Você ouve aquele estalo gostoso quando eles se soltam. Isso, aliás, é só o começo da segunda semana de março e depois desse inverno frio, ainda não há nenhum rebrote. Mas se tivesse sido um inverno mais ameno, elas provavelmente já estariam brotando um pouco. Essa aqui eu vou quebrar. Vai facilitar na hora de lavar. Tenho um pouco de água no balde, então vou dar só uma enxaguada rápida nelas. Assim você pode ver que colheita linda é essa. E uau, isso continua.
Essa é a beleza do método sem revolvimento, o solo fica solto. Na verdade, esse canteiro era um canteiro de ruibarbo no ano passado, e o ruibarbo já tinha 10 anos e estava chegando ao fim. Toda essa área é um pouco de colheita perene e... Então nós replantamos o ruibarbo em outro lugar, e isso ficou ótimo. Ah, tem ainda mais. Esse é um ótimo exemplo de algo que é muito difícil de limpar, se não impossível. Acho que isso vai precisar ser quebrado em algum momento, ou você pode tirar as peças das bordas assim. Bem, acabei de me mover para pegar mais água. Foi uma colheita maior do que eu pensava e encontrei uma ou duas coisas interessantes, tipo um dos tubérculos estava começando a brotar ou crescer. Então isso é uma indicação de como eles fazem e que essa é uma boa época do ano para plantá-los. É isso que causa o problema de rebrotar, assim como as batatas, o tupinambo produz muitos pequenos tubérculos e eles vão rebrotar. Eles não dariam uma colheita fantástica, mas vão rebrotar, então esse é o tipo de coisa que você pode acabar removendo depois da sua colheita. Você deve ter notado como eu estava indo cada vez mais longe pela borda. Fiquei surpreso, neste caso, com a distância que eles percorreram. Pode ser porque, quando removemos o ruibarbo, tivemos que cavar um pouco o solo para tirar as raízes do ruibarbo. Não todas as raízes, mas a raiz principal, então o solo ficou um pouco mais solto. Mas o método sem escavação é excelente para cultivar esses vegetais, porque assim como muitos vegetais de raiz, eles basicamente ficam mais próximos da superfície, e isso significa que, sabe, você pode ver. Não precisei de pá, usei só a colher de jardinagem, foi muito prático. Olha só essa borracha, simplesmente incrível. Então é isso. Agora vou levar isso para a cozinha porque quero explicar mais uma ou duas coisas sobre como você realmente come isso e digere. A digestão é a parte complicada. Acabei de trazer a colheita para a cozinha e eram 6,5 kg de tubérculos naquele balde. Isso é, quase 15 libras, uma quantidade enorme de comida de uma só planta, fazendo quase nada durante a estação depois que você coloca um tubérculo na terra. Então eu tirei alguns do balde para dar outra enxaguada, mas isso foi só um. E eles não são fáceis de limpar por serem cheios de saliências. Então eu quebrei pequenos pedaços dele e depois dei outra escovada para deixar isso limpo. E na verdade um dos pedaços que quebrou foi esse. Na verdade dá para ver como os pedaços separados são bem redondinhos. Mas é que eles podem se aglomerar nesses tipos de massas. Já tem muita comida ali. E aí o problema com a digestão é a faca. A inulina, como é chamada, não é amido, é frutose e é um polímero de frutose. Essa é a inulina. Você pode ver como os tubérculos são por dentro. Eles são lindos, brancos, realmente saborosos, então você pode refogá-los e colocá-los em uma sopa. Ah, aí está. Tem um pouco de terra ou composto. Na verdade, não me importo com um pouco disso na comida. Está cheio de micro-organismos que fazem bem para você. É só que você não quer o... Ah, isso é branco? É outro pedacinho irregular. Ali. Você encontra esses tipos de pedacinhos por dentro, onde o composto ou a terra vai se acumulando, mas sim, alguns desses micro-organismos são bons. Você só não quer muitos pedacinhos de areia na sua comida só pelo conforto de comer, então eu continuaria fazendo isso. E sopa é uma das minhas coisas favoritas e é muito apreciada pelos chefes. É uma das sopas mais saborosas, mas a questão é o quanto você acha ela digerível. Quando você deixa os tubérculos guardados por talvez um mês, você pode. Mesmo depois de lavar, eles vão se conservar muito bem. E que a inulina muda sua característica e aparentemente se torna mais digerível. Estamos percebendo isso um pouco, na verdade, e outra maneira de torná-los digeríveis é esta. Então, eu tenho transformado uma parte disso em fermentado. Eu pico bem em pedaços pequenos e finos, até mais finos que isso, e depois esfrego com sal. É como fazer kimchi, mas esse é um dos vegetais mais secos, não solta muito líquido. Precisei adicionar um pouco de líquido e fermentei. Usei cebola e um pouco de açúcar, foi quase como fazer um kimchi. E é isso. Depois de 5 semanas, há 5 semanas eu fiz isso. São realmente saborosos e parecem mais fáceis de digerir, além de não causarem tantos gases.
Muito saboroso. Até Eduardo, que está filmando, concordou. São gostosos, mas não é o favorito dele. Então essa é uma maneira e seria uma forma de ter mais comida durante o período de escassez. Ainda não é período de escassez em março. Ele ocorre do fim de abril a maio. Há poucos vegetais frescos e os armazenados estão acabando. Esses vão durar talvez por um mês ou algo assim, mas agora seria melhor deixá-los na geladeira para reduzir a intensidade. E essa é a sua possibilidade de plantio. Então é isso que você quer fazer a seguir. Você pode plantar uma grande assim, pode plantar menores assim. Escolha as versões menos enrugadas. Divirta-se.